Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão. A divisão, ela pressupõe a existência de apenas um imóvel, e esse imóvel ele está sob o regime de condomínio. Então, o condomínio, ele já não nasce para ser eterno, nem para se perpetuar. Ele nasce para durar pouco tempo. Então, para garantir que cada um dos coproprietários tenha acesso à sua cota-parte, existe essa ação de divisão, que é uma ação própria, que segue um rito especial para fazer a divisão desse imóvel que está no momento sobre regime de condomínio. E então ela vai extremar, dividir e entregar a cada um desses proprietários a sua parcela da área e o seu quinhão. O objetivo dessa ação é que a propriedade, que no momento é coletiva, se transforme em uma propriedade individual. Agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre o procedimento da ação de divisão de terras particulares. Ele começa a ser exposto lá no 588 e vai até o 598 do CPC. Se divide em duas fases. Ao final da primeira fase vai ser proferida uma decisão declaratória do quê? Da existência do direito material à divisão. E a segunda fase se inicia com os atos reais de divisão e efetivação das medidas, por isso é chamada de fase executória. A petição inicial proposta por um dos condôminos, com a intenção de obrigar os demais a extremar os seus quinhões, ela vai ser instruída com o respectivo título de domínio do condômino promovente e também vai observar alguns requisitos, os do 319 e os requisitos especiais do 588, que são eles a indicação da origem, da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas e as benfeitorias comuns. Essas informações elas são importantes porque se trata de litisconsórcio necessário. Aqui eu tentei desenhar uma linha do tempo para estar explicando melhor. Então eu vou usar a setinha para a gente ir seguindo passo a passo. A petição inicial, como eu falei, vai observar o 319 e o 588. Logo em seguida, vai ter um despacho para receber essa inicial, determinar a citação, prever o prazo de contestação comum de 15 dias e também para estar nomeando um perito ou mais, para estar fazendo a medição e a descrição desse imóvel. O artigo 590, parágrafo único, nos traz especificamente o que o perito vai ter que indicar nesse laudo. Ele vai ter que indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Então, voltando aqui para a linha do tempo. Nesse despacho, ou também por um ato ordinatório, vai ser determinada a intimação dos condôminos para juntarem os seus títulos, porque na petição inicial só o condômino promovente que juntou o seu respectivo título de domínio. Então, além de juntar os títulos, os condôminos eles vão poder formular pedidos sobre a constituição dos quinhões, isso num prazo de 10 dias. Geralmente, na contestação, é que vai ser feito tudo isso. Os condôminos vão alegar eventual preliminar, questões de mérito, já vão juntar os títulos e vão formular os pedidos sobre os quinhões. Só que, independentemente de eles terem contestado ou não, vai ser aberta uma nova intimação para o oitivo das partes em 15 dias. E dessa manifestação, havendo impugnação, o juiz vai proferir uma decisão sobre os respectivos pedidos, os títulos, isso em 10 dias. Só que não havendo impugnação, o juiz já vai determinar a divisão geodéstica do imóvel, intimando o perito a fazer um laudo fundamentado, propondo o cálculo e a divisão dos quinhões. Desse laudo, as partes vão ser ouvidas no prazo de 15 dias. Logo em seguida, o juiz vai deliberar sobre a partilha. Essa decisão é o que dá fim à primeira fase, que é a fase declaratória. Aqui o juiz vai, de fato, deliberar sobre a partilha. Com a intimação do perito para proceder à efetiva demarcação dos quinhões, tem-se início a segunda fase
fase executória da ação de divisão de terras particulares. Ao final de todos os trabalhos do perito, ele vai elaborar um terceiro laudo chamado de memorial descritivo, que vai se transformar em um auto de divisão assinado pelo perito e pelo juiz, que vai se transformar na sentença homologatória da divisão. E essa sentença vai ser acompanhada da folha de pagamento com a eventual custas, enfim, para cada condômino. Eu vou citar rapidamente algumas especificidades da ação de divisão. A primeira delas diz respeito às benfeitorias. O artigo 593, ele traz: se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. O que ele quer dizer, então? Que a divisão vai respeitar as benfeitorias feitas, bem como os terrenos em que elas estiverem. Então, na hora da divisão, essas benfeitorias não serão computadas. Sobre o direito de restituição, o artigo diz o seguinte: os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhe tenham sido usurpados. A sentença que homologa a divisão, ela tem natureza executiva. Então, a parte que se sentir prejudicada, ela pode requerer a qualquer tempo a restituição do que lhe tenha sido retirado. Bom, para ficar um pouquinho mais fácil, também trouxe um exemplo na jurisprudência sobre a ação de divisão. Nesse caso em concreto, como já falado anteriormente, existia apenas um imóvel e esse imóvel haviam coproprietários, né? Então foi entrado com a ação de extinção de condomínio, de divisão, para dividir, para cada um ter o seu quinhão. Mas não foi pedido a citação de dois dos coproprietários. Então o juiz, com base no 485 do CPC, ele julgou extinto o feito sem resolução de mérito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Foi entrado então com a apelação e a apelação manteve o julgamento do juiz por considerar que o requisito legal para a procedência do feito é a citação de todos os coproprietários.